unívocal e inerentemente contestada da palestinidade como um lugar moral de pertencimento, para o qual surgir o termo lar como uma categoria antropológica ou sociológica que denota lugares afetivos de pertencimento para um determinado grupo social. Essa definição minimalista pretende ser um local heurístico que permite explorar modos de habitar um destino moral. Essas coisas vão ficar mais claras no que eu vou explicando, certo? E as maneiras pelas quais a palestinidade é concebida e negociada entre refugiados e outras comunidades palestinas que vivem fora da Palestina hoje, incluindo no Brasil, são, portanto, entendidas como um processo de construção de um lar. E esse respeito considera essa definição de uma pátria em relação às experiências palestinas e expressões de deslocamento e discute até que ponto os termos diáspora e exílio caracterizam a dispersão palestina. Sugiro que essas experiências e expressões problematizam uma definição subjuntiva adequada de lar como uma categoria antropológica. Então, na minha fala hoje, eu vou desempacotar, vamos dizer assim, como a gente fala em inglês, cada uma dessas partes que parece mais difícil. Né? O que é subjuntivo? Eu quero dizer com lar, eu quero dizer com pátria, eu quero dizer com diáspora, o exílio, assim vai, certo? Então, a ideia de lar sempre esteve no cerne da antropologia, embora permanecendo implícita, tomada como certa por grande parte da existência da disciplina. É possível dizer que a antropologia sempre se preocupou com tudo que esses interlocutores faziam como processo de construção de um lar, enquanto a praxis antropológica pode ser vista como uma espécie de exílio autoimposto. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone todo mundo, tá, gente, para ficar mais fácil de eu falar, para não dar barulhinho. Sempre deve haver essa diferenciação entre uma distância entre o investigador antropológico e o investigado, né, como Nigel Rapport e Jonah Overing afirmam. Porque os últimos estão em casa com certos tipos de premissas discursivas sobre a vida social, enquanto o primeiro está em casa sempre tentando deslocar tais premissas. Por um tempo, pelo menos a antropologia talvez estivesse excessivamente à vontade com a exotização da distância que colocava entre sujeito e objeto, né? Toda aquela magia, todo aquele ritual e a escarificação, né? Rituais em aldeias indígenas isoladas, né? Quer dizer, todas tiradas de contexto, né? Então a antropologia teve que se voltar para o ordinário, para se encontrar em casa, vamos dizer assim, com o não familiar. Pois a conceituação como lar, né, deveria ser similarmente paradoxal e transgressiva. Então, quase 30 anos atrás, no auge da virada pós-modernista introspectiva da disciplina, Gupta e Ferguson alegaram que a concepção fundamental da crítica cultural acaba espacializando a diferença cultural de maneiras familiares, à medida que a etnografia se torna um elo entre um lar não problematizado e um estrangeiro. Tá? Então isso pode soar meio gibberish para quem não é antropólogo, mas basicamente o que eu quero falar é o seguinte, né? O antropólogo é aquele que supostamente estudava o outro, ou seja, o antropólogo é aquele que tem que sair da sua casa, da sua zona de conforto para estudar aquilo que não é zona de conforto. Só que essa zona de conforto, quer dizer, esse sair de sua casa, vamos dizer assim, significava ir para aldeias distantes e não estudar, por exemplo, o urbano, o local, o regional e assim vai, né? Aquilo que era mais sociedades complexas, vamos colocar assim. Então isso muda um pouco, né? Então essa noção de lar, né, muito embora não problematizada muito em antropologia, tanto quanto a ideia de casa, por exemplo, certo? Ela está subrepticiamente influenciando a teoria antropológica, a própria ideia de teoria antropológica. Por quê? Porque o antropólogo é que ele tem que sair de casa para fazer antropologia. Então o que significa fazer uma antropologia, né, de quem é homeless, de quem não tem casa, de quem é refugiado, de quem assim vai, certo? Então essa que é basicamente a reflexão aqui. No entanto, quase 3 décadas depois, a antropologia ainda precisa de uma revisão mais profunda dessas noções inadequadamente examinadas de lar, localizadas ao próprio cerne da disciplina, então. Então, com um passo em direção a isso, é que esse artigo que eu estou apresentando hoje, certo? Examina experiências palestinas de desabrigo, né? Ou de deslocamento forçado, certo? Por meio de uma definição subjuntiva e, portanto, moral de lar enquanto uma categoria antropológica. Em consonância com Marza Balzani e a nossa introdução, né, a uma sessão especial do periódico How, o lar é aqui um lugar imaginado, geograficamente situado. Ele tem uma dimensão material, mas é sempre também uma localização moral, um espaço no qual tanto significados pessoais quanto sociais são fundamentados. É onde as pessoas se conhecem melhor, mesmo que melhor nem sempre seja mais feliz. Né? Por exemplo, um refugiado sírio pode se reconhecer seu lar como a Síria, muito embora seja altamente penoso
né? Algo que doa muito habitar esse lugar, né? A Síria, certo? No caso, a Palestina, Gaza, agora imaginem. Você não deixa de habitar um lar porque é um lugar difícil, né? Entende? Ou seja, o lar não é simplesmente aquele lugar onde nós nos sentimos mais confortáveis. Muitas vezes, habitar um lar é altamente desconfortável, certo? Então, mas a construção de um lar começa quando um espaço é controlado, né? Mas como todos os lares precisam de manutenção constante, ele é constantemente ressignificado ou reificado. Não é simplesmente uma essência homogênea, comum, partilhada por um determinado grupo social, mas emerge de espaços sociais de pertencimentos polivocais, ou seja, diversas vozes, diversas pessoas pensam ele, sentem esse lugar diferentemente, né? E são então espaços inerentemente contestados, que apontam para lugares morais, habitados e idealizados. Então, no que segue, eu exploro essa arena polivocal inerentemente contestada de palestinidade como um lugar moral de pertencimento, para o qual sugiro o termo lar como uma categoria antropológica que denota lugares morais e afetivos de pertencimento. Como Neil Gabian e Helena Fidenkasmie sugerem, a palestinidade tende a incorporar o lar tanto por meio do apego ao lugar, quanto por experiências particulares que, mesmo quando não vividas pessoalmente, são sentidas poderosamente na medida em que falam de uma experiência coletiva de sofrimento e injustiça. Então, eu não defino palestinidade como uma suposta essência homogênea comum. Ao invés disso, eu entendo como um espaço subjuntivo compartilhado, evocando a ideia gramatical de um modo subjuntivo, ou seja, uma forma verbal específica, expressando algo desejado, ou uma situação hipotética em vez de real. Eu derivo essa ideia de lar como um destino moral subjuntivo e contestado de estudos rituais, antropologia médica e estudos de memória, em particular do uso do termo modo subjuntivo, né, pela intelectual palestina Lena Jayuzi, ao argumentar que os refugiados palestinos tendem a confluir um tempo presente com um passado imaginado antes da Nakba. Eu vou dizer o que é a Nakba também para aqueles que não conhecem depois. Mas, além disso, Susan Reynolds White fala de subjuntividade como um modo que enquadra as intenções, ações e emoções das pessoas, ou o que elas esperam, como lidam com suas condições de vida, e como as coisas se desenrolam para elas ao longo do seu tempo. Então, esse ponto de vista, né, é de uma preocupação situada, que segue as pessoas como sujeitos emocionais, engajando-se umas com as outras e com as contingências das suas vidas. Né? Ou seja, com tudo aquilo que acontece na sua vida que é fora de controle desse sujeito, certo? Então, o modo subjuntivo é sobre condicionalidade e possibilidade, esperança e desejo. Ele reconhece a contingência, mas evoca futuros possíveis. White define a subjuntividade, então, segundo Jerome Brunner, como o modo em que sujeitos intencionais abordam resultados possíveis. Ou ainda, a condicionalidade de estar implicado com outras pessoas. E contextos específicos, né? O que implica o reconhecimento de múltiplas perspectivas e leituras diversas do que é essa coletividade, essa noção de comunidade, se você queira como exemplo, né? Então, subjetividade ajuda as pessoas a atenderem a propósitos e consequências diante da incerteza. Portanto, é, por definição, vinculada à experiência do tempo, pois se trata das orientações dos autores em direção a um futuro que eles esperam e temem, usando os meios disponíveis para tentarem seguir na direção certa. Então, é o modo do verbo sobre ação e especialmente interação. No entanto, o modo subjuntivo não se limita à fusão do passado e presente, mas articula para mim, né, o presente com um passado idealizado e um futuro antecipado. Assim, eu entendo a palestinidade como um espaço subjuntivo, isso é, um espaço compartilhado de habitação, concomitantemente real e idealizado e antecipado, misturando passado, presente e futuro. Uma bússola, então, de pertencimento polivocal, inerentemente contestada, que aponta para um destino moral, um lar. Então, o lar é, nesse sentido, que Lisa Malk chama de um destino moral, ou como eu entendo, uma arena pública de negociação de valores, práticas e disposições incorporadas, de técnicas, afecções e sensibilidades expressas por meio de motivações complexas, que também são irredutíveis a raciocínio prático, né, e a razão prática, né, e estratégias conscientes, por um lado, ou imperativos morais e sentimentos e comportamentos inconscientes, por outro, né.
Então, basicamente, as maneiras pelas quais a palestinidade são concebidas, vivenciadas e negociadas entre refugiados e outras comunidades palestinas que vivem fora dos territórios palestinos hoje, são, portanto, entendidos como processos de construção de um lar, ou, como eu chamo, um processo de domesticidade, entendeu? Ou seja, de criação de uma arena doméstica, né? No que se segue, então, aqui na minha palestra, eu traço de forma necessariamente ampla e geral diversos contextos palestinos e de dispersão global e seus respectivos processos de construção de lares colectivamente vivenciados. Destaco, então, elementos significativos que informam essas experiências e discuto como eles informam concepções e expressões de lar e pátria. Esses elementos da experiência são carregados de emoções que informam concepções morais subjuntivas e, portanto, inerentemente contestadas de lar. Eu concluo, então, reavaliando a possibilidade do que, né, do que a gente pode chamar, então, quer dizer, a gente pode classificar o deslocamento palestino enquanto diáspora ou enquanto exílio. E eu vou explicar daí por que eu acho que tem que ser exílio, já adianto, e não diáspora. Então, minha pesquisa, né, mais geral, né, que eu faço entre os palestinos já há 20 anos, basicamente, nos territórios palestinos ocupados, ou seja, na Palestina, no Líbano, no Brasil, na Dinamarca, na Áustria e assim vai. Ela investiga o nexo entre esse espaço subjuntivo da palestinidade e a diversidade de expressões tangíveis desse espaço, que variam de acordo com o contexto e com o sujeito. Então, esse espaço subjuntivo, compartilhado e idealizado, deve ser visto como uma arena coletiva de negociação de pertencimento social, organização social, valores e práticas, mas também disposições, técnicas, afecções e sensibilidades incorporadas, né? Todas essas expressões são mobilizadas, então, né, por meio de motivações complexas, certo? Entre a Palestina pré-48 e o que resta dela, assim como entre o Oriente Próximo e a Europa, América Latina, onde os palestinos se estabeleceram, esse espaço contextual de negociação de palestinidade é vasto e a experiência de palestinidade através do espaço varia muito. Para um palestino, o pertencimento social não se limita à sua palestinidade, claro, certo? E a experiência de palestinidade não é determinada apenas pelos próprios palestinos. Né? Portanto, considerar a dispersão global palestina requer considerar o entrecruzamento da ideia polivocal de palestinidade com as diversas formas de ser palestino, né? De se vivenciar e experienciar a palestinidade. Porque muitas vezes uma ideia de palestinidade é imposta, por exemplo, por Israel, certo? Um sujeito palestino, ou seja, não é decidida pelo palestino, que é ser palestino apenas, é decidido muito pela imposição de Israel sobre o tema, certo? Então, o caso palestino tem muito potencial para substanciar o debate antropológico contemporâneo sobre lar e processo de construção de lar, né? O que eu chamo então de processo de domesticidade, que são devidos à situação prolongada de refugiados palestinos no exílio e a centralidade do tropo do exílio mesmo entre palestinos não refugiados. Eu vou explicar por quê também. Então, ser palestino na Cisjordânia não é o mesmo que ser palestino no campo de refugiados palestinos no Líbano, ou em Aros, na Dinamarca, ou em Viena, ou quando reassentados do Iraque no Brasil, né? Depois da queda de Saddam Hussein. Depois de mais de 65 anos, ou na verdade agora 70 e muitos anos de refúgio, né, adiado, prolongado, os refugiados palestinos não têm escolha a não ser fazer o seu lar em outro lugar. Mesmo palestinos sem status oficial de refugiados também são proibidos de se mudar ou retornar para a Palestina. E, portanto, muitos ainda se consideram vivendo no exílio, muito embora venham de famílias que vivem fora da Palestina há gerações. No que segue, então, vou demonstrar como os palestinos, em diferentes contextos, têm diferentes experiências de palestinidade e como Palestina, para aqueles no exílio, é um destino moral desejado. Essa situação levou os palestinos em todo o mundo a ressignificar o que significa lar a partir de um espaço fora da Palestina ou de suas vidas, ou de suas vilas de origem, certo? Edward Said, por exemplo, declarou que, e aí eu cito Edward Said, a fenda incurável em um ser humano e um lugar nativo entre o eu e o seu verdadeiro lar é uma tristeza essencial que nunca pode ser superada. Então, eu tenho conduzido trabalho de campo entre palestinos no Oriente Médio desde 2006, por um período intensivo de trabalho de campo entre 2006 e 2010, e desde então retornando quase todos os anos por um mês ou mais, né? Na Europa, a partir de 2010 também, em Viena quase diariamente entre 2014 e 2023, na América Latina entre 2010 e 2012. Então, esse trabalho de campo combinado apresentou dimensões únicas
tanto contextuais quanto subjetivas, né, juntamente com entendimentos compartilhados mais gerais de pertencimento social, que formam essa arena subjetiva da palestinidade. Né? Então, aqui eu discuto o que significa dizer, então, que alguém está em casa no exílio. Né? Mas vamos falar um pouquinho do exílio palestino, para aqueles que não conhecem. Né? Quando o mandato britânico sobre Palestina expirou em 1948, né, David Ben-Gurion declarou o Dia da Independência de Israel. Em hebraico eles chamam de Yom Ha'atzmaut. Né? É celebrado todos os anos. Esse evento, juntamente com as ações israelenses associadas a ele, levou à guerra subsequente que resultou no exílio de palestinos de quase todas as terras do mandato para países árabes vizinhos. E foi chamado por palestinos e árabes, então, de An-Nakba, ou a catástrofe. A Guerra dos 6 Dias, em 67, levou à expulsão de um grande número de palestinos também. Né? E com gerações nascidas no exílio, o número total de refugiados palestinos registrados no Oriente Médio hoje é de cerca de 5,9 milhões ou mais. Esses são só aqueles que estão registrados na ONU, né? Sem os outros que não estão registrados, mas são refugiados do mesmo jeito, né? E filhos de refugiados, assim vai. Então, os refugiados palestinos e seus descendentes são legalmente considerados refugiados pelas Nações Unidas, que reconhecem o seu direito de retorno desde 1948, como atesta a Resolução 94, artigo 11 de 1948, da Assembleia Geral da ONU. Para a maioria desses refugiados palestinos, a Palestina continua sendo um lar, pelo menos no sentido de um destino moral. Alguns dos símbolos iniciais mais importantes desse destino moral eram imagens da terra, como pássaros, né, a oliveira, certo? Ou seja, é aquilo que a Lisa Malk chama de metáforas botânicas, né? Metáforas que basicamente ligam, né, o sujeito àquela terra. Então, a Nakba foi, portanto, um evento crítico nos termos de Vina Das, né? Um evento que não pode ser subsumido dentro de repertórios existentes de pensamento e ação, e que reorganiza concepções do mundo ao seu redor. Tanto aqueles que partiram quanto aqueles que ficaram, no que agora se tornar, em grande parte, né, uma terra estrangeira e estranha, Gharib, né, em árabe, tiveram que reconhecer, tiveram que reconceber lar e pátria. Entre os refugiados, as conceituações de lar e os processos sócio-históricos de construção de lar após a Nakba se concentraram no anseio por um retorno utópico, consagrado na ideia de el-haq el-auda, ou seja, o direito de retorno. Inicialmente, os palestinos resistiram ao rótulo de refugiado e até mesmo ao movimento para substituir tendas nos campos por blocos de concretos ou amianto na década de 50, referindo-se a eles como marjá, ou abrigo, ao invés de beit, casa. Né? Além disso, alguns países anfitriões nunca concederam aos palestinos a possibilidade de se tornarem cidadãos de pleno direito. Junto às metáforas botânicas, então, um dos primeiros e até hoje mais importantes símbolos de pertencimento palestino são as chaves de casa, dado que muitos palestinos fugiram carregando essas chaves na expectativa do retorno. Né? O Líbano, então, hospeda hoje o que era considerado até o início da Guerra Síria e do genocídio em Gaza, hoje, a população palestina mais vulnerável do mundo, cerca de metade da qual ainda vive em campos de refugiados, certo, no Líbano, constituindo uma das mais antigas situações de refúgio prolongado do mundo. A maioria dessa população de refugiados palestinos não tem cidadania, ou seja, são apátridas, né? Algumas mulheres palestinas adquiriram cidadania libanesa por meio do casamento, né? E durante a presidência do presidente libanês Camille Chamoun, entre 52 e 58, a cidadania libanesa foi oferecida a refugiados palestinos cristãos, somente aos cristãos. Eu posso, depois de um debate, a gente pode explicar isso por quê, agora não vai dar tempo, certo? No entanto, o meu trabalho de campo no Líbano sugeriu que, mesmo entre os cristãos, não era fácil para os palestinos, mesmo abastados, mesmo aqueles com muito dinheiro e menos conectados, adquirirem cidadania libanesa. Né? Como a maioria dos palestinos do Líbano são apátridas, e o conceito legal de reciprocidade discrimina os palestinos mesmo em relação a outros estrangeiros, né? A maioria deles também, então, não tem acesso a direitos humanos básicos, basicamente, no Líbano. Nos campos de refugiados no Líbano e na Síria, assumir cidadania local, um processo que se chama em árabe taltim, também encontrou historicamente resistência da liderança política palestina, por ser visto como principal barreira ao direito de retorno, né? Que, por sua vez, é frequentemente visto como a chave para a causa palestina, né? Al-Qadiyat al-Falastiniya, e a luta palestina, a Nidal al-Falastin. Minha pesquisa nessa região mostra como os palestinos, muçulmanos e cristãos frequentemente se referiram à sua existência como algo que implica resistência, utilizando o idioma de Sumud, cuja tradução, embora englobe de forma específica conceitos como perseverança, resiliência e resistência, não significa nenhuma delas, exatamente. Eu posso explicar muito mais esse conceito depois, certo? Então, esse conceito tem conotações islâmicas,
mas ele foi ressignificado pela liderança da ONU para a libertação da pela liderança da Organização para a Libertação da Palestina, ou seja, a OLP, especialmente na década de 70, como um valor secular para incitar a ação política. Então, embora Sumud esteja talvez mais presente na vida dos palestinos no Oriente Próximo, é um tema importante da palestinidade em todos os lugares do mundo, né? E a compreensão mais geral da palestinidade entre os refugiados passa, então, pela experiência compartilhada de perda e pela condição de exílio a qual são submetidos. Cerca de 7 décadas ou mais após a fuga original do mandato da Palestina, os refugiados palestinos são assombrados por medos do pagamento de suas propriedades, direitos, estilos de vida e, mais importante, sua própria identidade. Esses medos marcam sua compreensão de si mesmo, o que, por sua vez, posiciona seu engajamento com o mundo. O medo do pagamento da identidade também frequentemente leva a uma idealização da própria existência como resistência, né? Dentro dos campos de refugiados, palestinos em geral, ser um refugiado é mais um elemento que reforça essa equação existência igual a resistência, né? Como um atributo da palestinidade. A equação existência igual a resistência define o tipo de resistência, vamos dizer assim, incorporada, não necessariamente refletida, que caracteriza a atitude de Sumud, em oposição, por exemplo, Muqawama, né? Que é uma forma deliberada de resistência, né? Resistência armada, por exemplo, né? Ou seja, Muqawama é a palavra em árabe para resistência específica, né? Embora nem todos os palestinos do Líbano e em outros lugares mantenham uma postura Samid, né, ou seja, animada por Sumud, Sumud faz parte do espaço subjuntivo palestino, em alguns lugares como o Líbano mais do que em outros, né? Lá ele atenua a condição de refugiado ao abordar sentimentos e experiências de privação de direitos e permitir que os palestinos se sintam em casa ao habitar simbolicamente a Palestina. Então, em Aarhus, na Dinamarca, ao contrário do que o governo dinamarquês imaginou que seria o caso, por meio de sua antiga e favorável política de imigração, a maioria dos palestinos, especialmente os jovens, não está feliz ou psicologicamente à vontade. A maioria veio do Líbano, né, e particularmente do campo de refugiados Al-Jalil, né, onde eu morei, né, ou de outros lugares que abrigam comunidades de refugiados expulsos da cidade de Lúbia, na Galiléia, que foi completamente destruída, certo? E que adquiriu, então, a cidadania dinamarquesa nas décadas de 80 e 90, algo que agora é quase inobtenível, né? Essa política favorável a refugiados e palestinos completamente mudou agora, certo? Então, a maioria deles vive em um lugar chamado Gellerupparken, um complexo de habitação social no distrito de Brabrand. Esse é o maior desenvolvimento urbano dinamarquês, não muito longe do centro da cidade, e é predominantemente habitado por migrantes muçulmanos, né? O edifício mais conhecido dessa área é o chamado Bazar West, ou seja, Bazar Oeste, onde a maioria dos habitantes trabalha e que constitui o centro social e cultural de Gellerupparken. Apesar do grande espaço, comodidades, serviços sociais e empregos fornecidos pelo Bazar, né, a área é infame como um gueto perigoso em toda a Dinamarca, né? Muitos não residentes chamam Gellerup de Ville de West, ou seja, o Velho Oeste, em referência à reputação do Bazar West, né, por um alto nível de criminalidade, considerado uma das piores da Dinamarca, né? Entre os habitantes de Gellerup, há muitos palestinos nascidos na Dinamarca, muitos dos quais nunca visitaram o mundo árabe sequer, né? Eles quase invariavelmente me mencionaram decepção, sentimentos de privação de direitos e experiências de preconceito entre dinamarqueses, né, não muçulmanos, com motivações para crimes, como roubos de carros e tráfico de drogas. Os jovens de Gellerup, atraídos pelo crime, geralmente se sentiam decepcionados com a maneira como seus pais lidaram com a mudança para a Dinamarca e os culpavam, né, por tê-los tirado do que viam como seu lar, ou seja, a Palestina. No entanto, eles não podem simplesmente retornar, né, pois a Dinamarca os moldou de forma diferente também, né? Na mente de alguns, ela os deformou. Em algumas palavras, muitos jovens se sentiram humilhados em comparação a outros dinamarqueses, atribuindo conotações negativas às suas origens e religião. Esse sentimento, por sua vez, é o que os tornou desconfortavelmente marginalizados e os deixou se sentindo deslocados, como forasteiros, né? E não ajudou muito, claro, que muitos dinamarqueses não muçulmanos insistissem em chamá-los né, nos termos dinamarqueses, de estrangeiro, forasteiros ou desconhecidos ou estranhos. Esse termo estranho, vocês vão ver que vai aparecer de novo. Lembra que eu falei estranho em árabe, harib? Essa palavra vai aparecer de novo em outra conotação depois, logo. Embora praticamente todos os jovens muçulmanos tivessem nascido na Dinamarca e tivessem cidadania dinamarquesa, certo? Então é importante entender que, segundo eles, outros estrangeiros europeus ou norte-americanos normalmente não são chamados, né, de forasteiros e tal, né? Que esse termo, então, acarreta uma conotação muito pejorativa.
A mídia dinamarquesa, os políticos e muitos dinamarqueses argumentavam também que Gellerup era um terreno fértil para o terrorismo. Né? Então, embora a maior parte do medo dinamarquês fosse baseado em preconceito, também é verdade que Oliver Roy, né, um sociólogo francês, chama de o Islã global, né? E tinha alguma influência na área, certo? Esse Islã global. Esse Islã era parte de uma expressão vernacular de pertencimento social, especialmente entre os jovens, mais do que entre outros contextos que testemunhei, né, onde o pertencimento social era expresso mais em termos nacionais. Né? Apesar do fato de que muitos dinamarqueses não tinham tais preconceitos contra as comunidades muçulmanas dinamarqueses, ou Gellerup Park especificamente, ao menosprezar os moradores locais como estranhos, né, muitos dinamarqueses não muçulmanos destacavam o Islã como uma fonte de diferença e estranhamento entre todos os grupos que viviam em Gellerup. E ao fazer isso, eles reforçaram a solidariedade entre muçulmanos de diferentes nacionalidades, que viam o Islã então como seu elemento comum e a razão de sua estigmatização. Em outras palavras, enquanto as gerações mais velhas tendiam a manter uma ênfase mais forte no pertencimento étnico nacional, né, por exemplo, sobretudo no caso palestino, né, com a ideia de palestinidade, o contexto dinamarquês impôs o Islã como principal categoria de identidade para muitos habitantes de Gellerup e outros muçulmanos na Dinamarca, especialmente entre os jovens nascidos na Dinamarca, certo? Aí o professor Mohamed Nadir pode fazer vários paralelos com o Maghreb, né, com toda na França, por exemplo, né, como existe uma certa ideia entre as comunidades mais jovens de muçulmanos se identificarem, sobretudo os do Maghreb, né, com o Islã mais do que com, sei, Marrocos ou Líbia e assim vai, né, justamente por essa ideia de que lá eles são vistos como tudo igual, né? Para o francês, são todo mundo muçulmanos, são todo mundo do norte da África, esses muçulmanos aí e tal, não tem uma diferença nenhuma. Ou seja, você cria uma solidariedade em torno da religião que torna, inclusive, faz com que os jovens se identifiquem muito mais com o Islã do que com os seus nacionalismos, né? E que, no fim, então, torna esse sentimento de angústia, de não se sentir num país, né, no caso na França, nesse caso na Dinamarca, né, ao que, então, a agenda, né, gira em torno muito mais do Islã do que, né, de uma agenda nacionalista secular, por exemplo, certo? Isso é importante também, vocês vão ver depois por quê, certo? Mas então, o salafismo em particular, né, lá na Dinamarca, ocupa um nicho de apoio supranacional de unidade entre muçulmanos. E o Islã global, então, foi uma alternativa que fez com que os muçulmanos locais, desprivilegiados, sentissem que haviam recuperado o controle de suas vidas em seus próprios termos. Né? Aos olhos deles, o Islã era solar. Né? Não apenas os reabilitou, mas também os reconectou com o que eles consideravam suas verdadeiras naturezas. Era redenção. Então, era frequentemente então vivenciado como um chamado divino. Né? Ou seja, esse processo, então, de islamização dos palestinos na Dinamarca, né? Ou que Roy, então, chamou de, apropriadamente, ele chama de uma islamização do radicalismo. Né? Veja bem que isso é o oposto da radicalização do Islã. Certo? Ou seja, não é que o Islã se radicalizou, é que o radicalismo, né, na França ou na Dinamarca se islamizou, porque é a linguagem comum que foi imposta pelos próprios europeus a essas populações. É esse o argumento, entendeu? Então, essa islamização do radicalismo não aconteceu com a mesma extensão na Áustria. Eu sugiro que a principal razão para isso, né, para essa ausência de privação generalizada de direitos entre os palestinos, né, e que, sua vez, por muitos anos, ou pelo menos, tendiam a se sentir incluídos em casa, né, na Áustria, certo? Durante o período em que Bruno Kreisky, por exemplo, foi chanceler austríaco, né, entre 1970 e 83, Viena desempenhou um papel decisivo no fomento e apoio à sociedade civil palestina e ao nacionalismo palestino secular. O papel fundamental das relações europeu-árabes, desempenhado pela Áustria, enquanto Kreisky era chanceler, continuou durante a chancelaria de Kurt Waldheim. A relação entre a Áustria e a sociedade civil palestina foi posteriormente minimizada, tanto na Áustria quanto na Palestina, né, quando a Áustria aderiu à União Europeia e a Palestina se tornou, então, o centro da política palestina, né, o que, por sua vez, marginalizou a política da diáspora, há muito estabelecida, incluindo seu componente libanês. Aqui eu quero dizer isso porque, para quem não conhece a questão palestina, a causa palestina, o centro da causa palestina, foi durante muito tempo, sobretudo entre 75 e 90, né, o Líbano. A OLP estava, né, os headquarters, né, a sede da OLP era no Líbano, ou seja, o Líbano era o centro da atividade de resistência palestina no mundo, não era a Palestina. Isso é importante a gente colocar. A partir do momento que a Palestina vira o centro, né,
da causa palestina, ela passa a deixar de ser secular, socialista, e assim vai, e ela passa a ter uma multiplicidade de outros fatores, como, por exemplo, né, islamismo. Você tem daí a emergência do Hamas, a Jihad Islâmica, e assim vai, assim vem, começam a tomar um espaço muito grande na Palestina, sobretudo após a primeira intifada e a segunda, né, a primeira intifada em 82, 86, e assim vai, certo? Então isso é uma coisa que é importante vocês terem na cabeça. Então, sob Waldheim, ex-secretário-geral da ONU também, a Áustria buscou trazer todos os escritórios da ONU para Viena. De acordo com muitos dos meus entrevistados na Áustria, então, a comunidade palestina na Áustria foi, na verdade, iniciada pelos funcionários palestinos da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, ou seja, UNRWA, quando a sede da instituição mudou brevemente de Beirute para Viena durante a Guerra Civil Libanesa. O que, incidentalmente, também explica porque a maioria dos palestinos na Áustria vem do Líbano. Né? Além disso, alguns dos nomes mais importantes no meio pró-Palestina, em Viena, também vieram com a UNRWA, incluindo funcionários aposentados que agora são abertamente ativistas pró-palestinos. Devido a essa história, o que chamo de encontro austro-palestino tem dimensões empíricas e simbólicas, né, importantes. E os palestinos na Áustria são poucos em número, mas muitos são altamente educados e politizados. E o que é aliado, então, a esse antigo interesse socialista secular da Áustria na questão palestina, né? Tem que lembrar aqui que o Bruno Kreisky, além de ser chanceler austríaco, ele era vice-presidente da Socialist International, né? Como ele chama Internacional Socialista em português, eu acho, certo? Ou seja, o grande guarda-chuva de todos os grandes países, todos os grandes partidos socialistas no mundo. No caso do Brasil, você tinha o PDT no começo, né, que era um dos grandes representantes, mas outros também, né? E PT, depois, assim vai, assim vem. Ou seja, Bruno Kreisky, que era um judeu, né, pró-Palestina, ele teve esse papel fundamental de conexão da causa palestina com a causa socialista e secular. Por isso que eu falo. Isso tudo aconteceu no momento, sobretudo, entre, né, da década de 70, 60 e depois 70, quando a causa palestina, o centro dela era o Líbano, né? Ou seja, a OLP era o centro da causa também, certo? E aí vale lembrar também que a própria sede da OLP, a primeira sede da OLP fora do mundo árabe, vai ser em Viena, a convite de Bruno Kreisky, certo? Então, em geral, as noções europeias de justiça social e formas de mobilização política influenciaram e ainda influenciam a compreensão vernácula palestina de noções como causa, luta, humanidade e direitos, particularmente em suas variedades mais seculares, influenciadas principalmente pelos anos da OLP no Líbano e pela ideologia da Guerra Fria, né? Então, nesse sentido, a crítica dos grupos sionistas, né, ou ao atual establishment político austríaco no geral, frequentemente visto como amplamente hostil à causa palestina, também era uma parte importante dessas expressões de pertencimento que quase inevitavelmente comparam nostalgicamente a era Kreisky com a torpitude política de hoje. Né? Então, por outro lado, muitos ativistas austríacos entendem que a luta palestina e a causa palestina desempenham um papel fundamental em sua compreensão de direitos humanos e de justiça social. Um dos principais elementos que mobilizaram os ativistas austríacos em direção à solidariedade com os palestinos é a tendência a amalgamar, então, esse ativismo atual com o legado de Kreisky, né? Aproximando simbolicamente a Áustria e o Oriente Médio, e particularmente a Palestina, certo? Mas, embora essas expressões religiosas de palestinidade, né, existam na Áustria, elas tendem a ser sobrepujadas por perspectivas seculares e frequentemente socialistas sobre a palestinidade. Isso deve precisamente, então, à influência do contexto palestino e do Líbano, né, durante o que os palestinos chamam de Ayam Athaura, ou seja, os dias da Revolução, né, quando a OLP lutava desde o Líbano, né, e que é marcado, então, por esse ativismo secularista e socialista, certo? Já que a maioria dos palestinos na Áustria veio do Líbano durante a Guerra Civil Libanesa. Então, esse contexto histórico foi marcado pela Guerra Fria e pela proximidade palestina ao socialismo, por meio da crítica anti-imperialista consagrada nos ideais da causa e luta palestina. A Áustria, muito embora, então, hoje, não é mais aliada política óbvia que era para os palestinos durante a era Kreisky. E a Áustria pode, então, né, não ter sido, em retrospecto, o aliado que muitos palestinos esperavam. Então, independentemente disso, muitos palestinos na Áustria se identificam com um certo nicho social politizado local, mesmo que não consideram mais a Áustria como uma advogada da sua causa, da causa palestina. Então, dessa forma, a Áustria, antes do conflito atual em Gaza, certo? O conflito, o genocídio, certo? Era um lugar que eles podiam habitar, que foi durante o tempo que eu fiz uma pesquisa de campo, certo? Um lugar, então, que eles podiam chamar de lar ao lado da Palestina. Infelizmente, hoje,
isso tudo mudou radicalmente. A gente pode falar mais sobre isso depois. Meu último exemplo aqui é da América Latina, para onde a maioria dos palestinos migrou antes da Nakba, né? Ou seja, antes de 1948. Ali, muitos ainda descrevem a Palestina como um lar, né? Baladna, o que significa nosso país, né? Ao lado de seus países de residência. Embora essa migração se encaixe perfeitamente na maioria das definições de diáspora, né? Diáspora, aí em árabe, a gente usa o conceito, a gente fala de shatat, né? Ou seja, como eu vou desenvolver mais adiante. E, de fato, esse seja o conceito mais amplamente usado por acadêmicos para se referir a essa situação social, né? Os palestinos tendem a se referir à sua própria experiência no exterior como urba, né? Que, entre outras coisas, quer dizer exílio. Então, urba vem da mesma raiz que gharib, que mencionei há pouco, que significa estranho ou desabrigado, certo? Então, no Brasil, o neofundamentalismo, né, religioso e ortodoxia religiosa não atraíram os palestinos tanto quanto na Dinamarca também. Isso se aplica também às gerações estabelecidas de palestinos que chegaram ao país durante a primeira metade do século XX, bem como um grupo de pouco mais de 110 palestinos reassentados do Iraque, no Brasil, em 2007. O panarabismo e o pansirianismo, ao invés disso, provaram ser muito mais populares e permaneceram populares décadas após seu declínio no Oriente Médio, do Brasil, né? Ou seja, eles ainda são mais populares no Brasil do que no Oriente Médio. No entanto, muitos no grupo de assentados, né, no Brasil em 2007 não se encaixavam também nas expectativas e nas autorrepresentações da comunidade palestina já estabelecidas no Brasil, que as viam, né, como marginalizados, certo? E se viam como marginalizados. Então, quase todos os refugiados palestinos do grupo de assentados no Brasil em 2007 vieram de um campo de refugiados chamado Rouache, na Jordânia, onde ficaram presos, né, após a queda de Saddam Hussein em 2003. A maioria nasceu no Iraque e, portanto, sofreu deslocamento forçado pelo menos 2 vezes, já que também viveu a expulsão de seu país, né, da Palestina, por meio da sua experiência como um espaço subjuntivo da palestinidade, né? Então, quase todos rotulavam Saddam Hussein como um grande líder secular, revolucionário e anti-imperialista. E muitos deles foram, de fato, empregados pela máquina política do Ba'ath, né, que era o partido, né, do Saddam Hussein no Iraque. Então, esse relacionamento estava enraizado na reapropriação de Saddam Hussein da causa e luta palestinas como sendo sua, né? O Saddam Hussein adorava dizer que ele era o grande representante da causa palestina no mundo, certo? E mobilizou, então, essa ideia de ser representante da causa politicamente, inclusive contra a Síria, contra o partido Ba'ath da Síria, né, do Assad, durante a Guerra Civil Libanesa, e tratando um número relativamente pequeno de palestinos no Iraque com distinção, né? Então, ou seja, isso, por sua vez, reforçou a palestinidade e a arabicidade sobre a religião, né, nesse grupo de refugiados que veio do Iraque para o Brasil. Ou seja, esse grupo era altamente... tinha ideias pan-arabismo né, de uma ideia socialista, de revolução anti-imperialista, e associando a causa palestina a esses elementos muito mais fortes do que refugiando associando a religião, entendeu? Ao contrário do que foi a Dinamarca, né? Esse é o ponto. Especialmente considerando, então, que muitas, né, das forças que se opunham a Saddam Hussein no Iraque mobilizavam uma retórica islâmica, né? Então, ou seja, nesse contexto, o pertencimento social não foi articulado em torno de um centro forte singular, como um campo de refugiados ou um outro território simbolicamente palestino, ou percebido como intrinsecamente, né, contra a Palestina também. Ao invés disso, a palestinidade entre esse grupo, né, como uma iteração da arabicidade inerentemente comparável com a vida no Iraque, foi mantida como um centro simbólico para a maioria dos palestinos naquele país. Então, no entanto, para o grupo estabelecido de palestinos no Brasil, que chegaram décadas antes dos refugiados do Iraque, defender Saddam Hussein não era algo aceitável. Mais importante, a chegada de palestinos como refugiados, pobres, necessitados de assistência social, que criticavam a Acnur e o governo brasileiro, era insuportável para muitos desses palestinos já assentados no Brasil há muito tempo, né? Pois manchava a sua própria reputação, né? E esses mitos de mobilidade social ascendente, né? Ou seja, aquela coisa de que nós, palestinos e árabes, chegamos ao Brasil e nós somos parte fundamental do tecido social brasileiro e a gente nunca deu problema aqui, nós fomos sempre os amigos do Brasil, dos brasileiros, ou seja, agora chegando um grupo de refugiados, né, apoiando Saddam Hussein e pobre e brigando com o Brasil, não, isso não se encaixa nessa narrativa dos palestinos já assentados, entendeu? Então, o mais importante desses mitos retratava palestinos e outros árabes como tendo chegado ao Brasil sem nada, né, não pedindo nada em troca e tendo ascendido socialmente e economicamente por conta própria contra todas as probabilidades.
Para esse grupo de palestinos bem educados e bem estabelecidos no Brasil, então essa nova onda de refugiados era um desafio, essa narrativa, né, da qual eles derivam muito orgulho. Então, sua autorrepresentação, por sua vez, se encaixava bem com os próprios mitos de nacionalidade do Brasil, né, o que marginalizou ainda mais os refugiados palestinos recém-chegados. Ou seja, era uma narrativa desses palestinos que era uma narrativa que se juntava à dos sírio-libaneses. Ou seja, era uma narrativa que, né, era subsumida a essa narrativa sírio-libanesa, basicamente. Né? Então, essa visão mítico-ideológica da nação brasileira, baseada também na suposição de que o Brasil é um caldeirão cultural livre de preconceitos, evidenciado especialmente pela forma como todos os imigrantes supostamente se integram para formar uma nação brasileira coerente, além de diferenças étnicas, para além de diferenças étnicas, raciais, religiosas e culturais, certo? Como tal, o governo brasileiro esperava que os refugiados se comportassem como os imigrantes do final do século XIX e início do século XX supostamente se comportavam, apesar das diferenças geracionais, contextuais e legais. Então, o lugar conceitual do migrante, como um termo que, né, problematicamente também abrangia os refugiados, era por sua vez apoiado por narrativas heróicas e representações da história dos imigrantes no Brasil, sustentadas tanto pelo Estado quanto pelos imigrantes e seus descendentes, né? Então, a falha desses palestinos, né, vindos do Iraque ao se integrar adequadamente no Brasil deveria, então, ser atribuída exclusivamente aos próprios refugiados, e não ao programa de reassentamento ou a qualquer um dos atores envolvidos nele, né, o governo brasileiro ou mesmo as próprias comunidades palestinas, né, já assentadas aqui no Brasil há muitos anos. Né? Então, assim, quando a integração dos refugiados se revelou difícil, a linguagem para explicar essa dificuldade invocou estereótipos de palestinos como belicosos, indisciplinados e atrasados, como única causa do fracasso do plano de reassentamento. Então, expressões vernaculares, né, de humanismo, de humanitarianismo, foram incorporadas também nessa retórica e nas políticas brasileiras em relação aos refugiados, informando expectativas sobre a chamada integração dos refugiados aqui, ou aí no Brasil, né? Processos sociais decorrentes da migração forçada podem ser significativamente diferentes daqueles decorrentes de migração voluntária. Por um lado, esperava-se que os refugiados se comportassem de acordo com visões idealizadas, né, daquelas que deixavam seus países voluntariamente para viver no Brasil muitas décadas atrás. Por outro lado, eles eram mantidos sob o controle tutelar do governo brasileiro, o que significava que suas vozes raramente eram ouvidas. Então, ao invés de tratar os refugiados como sujeitos ativos de próprias vidas, o processo de reassentamento silenciou as vozes dos refugiados. E como eu discuti em outra ocasião, outro artigo que eu publiquei, nesse caso, a tutela, então, assumiu a incapacidade temporária dos refugiados de governar suas próprias vidas, por conta própria, provocando a transferência de biopoder, né, ou de poder sobre a vida dos sujeitos, né, dos refugiados para a ONU, e depois da ONU para o Estado brasileiro. A tutela, então, controle oficial legal do Estado sobre os assuntos de imigrantes e refugiados para os quais os cidadãos têm autonomia, devia ser transitória, terminando com integração completa. Né? E era, por sua vez, um conceito muito evasivo que permitiu o Estado brasileiro decidir sobre cada caso de refugiado ad hoc, né? Ou seja, cada caso em si, né? Não como coletividade. Então era, portanto, uma contrapartida à integração. Enquanto a integração mobilizava uma visão mítico-ideológica da nação anfitriã brasileira, a tutela mobilizava um aparato regulatório e burocrático. Né? Embora a maioria dos refugiados de Rwanda encontrasse algum tipo de comunidade no Brasil, o humanitarismo mobilizado pelo Estado brasileiro, a Acnur e as ONGs, que essa última contratou, né, agiu como um impedimento para fazer os refugiados de Rwanda se sentissem em casa no Brasil. Né? Em suma, os processos de construção de um lar entre refugiados palestinos que chegaram do Iraque em 2006 eram muito diferentes daqueles dos palestinos e outros árabes que chegaram especialmente entre o final do século XIX e início do século XX. E como discuto no que segue agora, experiências palestinas de desapropriação e migração forçada, como as que eu acabei de apresentar aqui no todo, né, influenciam muito as conceituações de lar e de processos de construção de lar, ou que eu proponho de chamar então de processos de domesticidade entre os palestinos. Então agora vamos lá, vamos discutir um pouco mais essas ideias do que é diáspora, exílio e assim vai, certo? Então, o termo diáspora entrou em uso mais geral nas ciências sociais apenas na década de 80, tá? Tendo sido reapropriado de suas origens judaicas. O anseio pela pátria e as ideias sobre um retorno utópico a ela eram intrinsecamente intrínsecos à maioria das definições na diáspora. Embora alguns autores hoje argumentem que esses não eram características necessárias da diáspora, né? De modo a ampliar o termo a incluir virtualmente qualquer tipo de migração de longo prazo. Então, com a explosão do interesse no conceito de diáspora no final da década de 80, James Clifford
rotulou a diáspora como um termo viajante, ou seja, o que é ironicamente adequado aos desabrigados, certo? Diáspora, então, evoca uma noção de identidade menos territorializada do que aquelas mais geralmente associadas a Estados-nação. Normalmente envolve uma ideia de pátria e um Estado-nação geograficamente habitado. No entanto, essa pátria pode ser apenas idealizada, não empírica. Como argumenta Elisa Malk, a terra natal pode às vezes ser apenas um destino moral, marcado por imagens idealizadas, transmitidas por uma comunidade bem organizada, com um forte senso de pertencimento social. Mesmo quando apenas moral, esse destino deve evocar, de uma forma ou de outra, uma existência original antes da dispersão ou do deslocamento. Ou seja, a dispersão em si tende a ser o nexo do imaginário compartilhado, subjuntivo da comunidade diaspórica. De acordo com Helena Lindholm-Schultz, não é o território que define uma diáspora, mas precisamente a sua ausência. Então, proponho que não é também a ausência per se que define uma diáspora, mas sim o anseio tirado por sua intangibilidade, por essa distância. Né? Então, se o conceito de diáspora demonstra que uma pátria não é necessária para manter uma dada comunidade imaginada, o que conecta a comunidade diaspórica é exatamente o anseio causado pela lacuna deixada pelo território original de onde a diáspora partiu, ou o lugar simbólico de uma pátria, que, portanto, não precisa representar uma entidade nacional. No caso palestino, esse anseio é vivenciado e expresso como urba. A diáspora em si não termina em uma pré-dispersão ou um momento pós-dispersão, mas reafirma a existência de uma comunidade para além dos limites de uma entidade nacional. No auge de conceitos como globalização e diáspora na década de 90, autores como Homi Bhabha e Stuart Hall celebravam formas de pertencimento na diáspora como a epítome de identidades hibridizadas. A hibridização evoca, então, novas formas de pertencimento social, por meio da conexão entre um pertencimento social original a outros. Então, uma das vantagens do conceito de hibridização é que ele mostra a plasticidade dos processos de identificação, né? Enquanto uma de suas desvantagens mais severas é a supervalorização do híbrido como algo novo, em detrimento da atração de polos nacionais, como o caso dinamarquês apresentado aqui melhor ilustra. Isso se torna mais importante também nos casos de migração forçada, quando pertencer a uma comunidade original tende a ser valorizado, enquanto pertencer à comunidade anfitriã pode até ser evitado, quando não é moralmente proibitivo, mas não permeavelmente absorvido na prática. Concomitantemente, e paradoxalmente, esse processo de hibridização, longe de ser sempre harmonioso ou um produto da razão prática, pode ser resultado de contestação e imperativos morais e existenciais conectados à impossibilidade de manter uma identidade original agora estigmatizada. À medida que o conceito de diáspora foi desenvolvido na década de 90, a diáspora e globalização estavam intimamente associados ao debate sobre transnacionalismo. Juntos, esses conceitos geralmente compartilhavam a mesma celebração da hibridez, que muitas vezes cega as complexidades, assimetrias e direções, né, fragmentárias das experiências de travessia de fronteiras, como as dos refugiados. Ou seja, o refugiado, basicamente, para vocês entenderem, não é alguém que celebra a sua identidade híbrida, não é alguém que quer ultrapassar fronteiras e que é necessariamente alguém cosmopolita. O refugiado é aquele que queria estar no seu país natal, muitas das vezes, né? E que tem essa impossibilidade de estar no seu país natal com uma dor profunda que marca a sua pessoa de forma indelével, certo? Então, essas definições de diáspora podem normalmente incluir virtualmente qualquer caso de assentamento longe de uma terra natal original, né? E quanto mais a diáspora evoluiu dessa forma, mais perto ela chegou do transnacionalismo, né? Em uma das publicações mais influentes sobre transnacionalismo, Nations Unbound, né, o livro, as autoras desse livro se distanciam da perspectiva pós-moderna, né, de estudos culturais transculturais, de teóricos como Homi Bhabha e Arjuna Padurai, né, para quem o transnacionalismo significava a fluidez com que ideais, objetos, capital e pessoas agora se movem através de fronteiras e limites, né, com referência à hibridez, hiperespaço, deslocamento, disjunção, descentralização e diáspora, certo? Então, elas colocavam o foco, mais uma vez, nas relações sociais e questionando as limitações da cultura, grupos sociais, identidade e, finalmente, nações ao território, né?
Então, Bach, Glicker, Schiller e Sanzon Blanca, os autores desse livro, argumentam que comunidades de imigrantes participavam transnacionalmente de processos de construção de nações em seus países de origem e não eram limitadas por território. No entanto, sua perspectiva fortemente marxista enfatizava a classe social e a migração de mão de obra, minimizando a migração forçada. Né? Ou seja, você falar que, bom, nesse mundo capitalista de hoje, as pessoas mudam porque elas estão procurando emprego em outro lugar e porque disso e aquilo, isso não necessariamente explica processos de migração forçada como dos palestinos, certo? Que não migram, que são refugiados independentemente de classe social, certo? Então, ao fazê-lo assim, né, essas autoras que elas fazem, que assim como acontece com outros conceitos de internacionalismo ou com a teoria da modernização, que elas criticam, né, eles também enfatizam, ou seja, essas autoras também enfatizam demais a mobilidade geográfica e simbólica em detrimento da experiência de imobilidade, né? Ou seja, como se mobilidade fosse algo genial, né? A gente quer mudar, a gente quer estar sempre imóvel. Mas não, para muita gente, as pessoas não querem, né? Elas só se movem porque elas são obrigadas a se mover. Senão, podiam estar vivendo na Palestina até hoje, né? Então, ou seja, a gente pode chamar de uma imobilidade, de mobilidade forçada. Entende? Mobilidade forçada. Então, o uso dominante dos termos transnacionalismo e diáspora também não destaca a assimetria inerente às forças envolvidas no processos dos movimentos humanos, né, que elas representam, nem a direção do deslocamento, né, ou a todas as motivações possíveis para esse deslocamento. Ou seja, a ideia de um trânsito fluido entre polos nacionais não reflete as experiências de refugiados e requerentes de asilo. Na verdade, por definição, os refugiados não podem retornar ao seu território original, né, ou podem fazê-lo apenas sob risco de violência, perseguição ou morte. Então, como a diáspora, o exílio não exclui a ideia de laços fortes entre o Estado e a nação. Na verdade, dependente disso, né, depende disso, né, a ponto de que, mesmo no exílio, né, o que conecta a comunidade imaginada é o anseio por um passado comum centrado em um território comum, uma articulação subjuntiva que frequentemente leva a um forte apego a uma reunião imaginada entre nação e Estado, como, por exemplo, entre os palestinos. No entanto, ao contrário da diáspora, o exílio e a migração forçada evocam diretamente instabilidade, insegurança e efemeridade. Mais importante ainda, a experiência de fuga e refúgio é, acima de tudo, uma experiência de imobilidade. Isso é sim porque, através da lente de um conceito de imobilidade baseado na experiência e na agência, ao invés de movimento geográfico, não ser capaz de se mover se traduz em imobilidade. E mesmo quando imigrantes forçados atravessam continentes e mares, se envolvem com várias línguas e incorporam competências culturais únicas, eles não podem permanecer aonde pertencem. Isso é, seu destino moral, muito embora não necessariamente seu destino geográfico. Então, o termo acadêmico comumente usado para diáspora em árabe é shatat, que significa literalmente disperso, separado, dissolvido, espalhado. No entanto, os árabes expressam sua dispersão de um determinado Estado-nação original de forma diversa. Por exemplo, a dispersão sírio-libanesa, né, no Brasil a gente chama de sírio-libanês, certo? Para as Américas, é descrita como marjar, que significa literalmente local de migração. Junto ao termo árabe para imigrantes, né, muhajirin, que significa aqueles que partiram ou viveram no marjar, certo? Então, marjar também passou a significar comunidade de imigrantes e a evocar sensibilidades, disposições e afecções conectados tanto à terra de origem quanto ao local de destino. Então, nos casos sírio-libanês, devido à extensão de suas diásporas no Novo Mundo, algumas das principais vozes na reformulação da identidade árabe no início da década de 1920 estavam de fato localizadas no Marjar, né? Então, no Brasil, tinha Usba al-Andalusia, né? Ou seja, a Liga Andaluza, fundada em São Paulo pelo poeta Michel Malouf e composta por mais de 30 escritores sírios libaneses. Concomitante dos Estados Unidos, tinha a Rabita al-Qalamiyya, né? A Pen League, né? A Liga da Caneta, né? Liderada por Khalil Gibran, vocês devem conhecer. Então, dessa forma, o Marjar contribuiu muito para a Nahda, ou seja, a renascença árabe, ao mesmo tempo que Marjar também foi influenciado pela Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922. De acordo com Robert Moser e A.J. Racy, né, no Brasil, as lealdades dos imigrantes sírio-libaneses à família, seita religiosa e vila de origem representam um híbrido por excelência de Baba e Hall, né? Pois essa identidade é perpetuamente construída e reconstruída no novo cenário mundial. Essa hibridez
é o que é celebrada, né, nesse gênero literário que a gente chama hoje de saga, né, a saga árabe, dos árabes no Brasil, certo? Que comenta os desafios físicos, emocionais, econômicos dos imigrantes ao deixar a terra natal e a sua luta para estabelecer uma vida decente no Marjar, certo? Que aparece em livros, né, em músicas, artes cênicas no Brasil. Então, e é justamente isso que eu digo, que essa comunidade palestina que veio junto com os libaneses e sírios no final do século XX, começo do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, tendia a celebrar também, certo? Então, dentro desse gênero, então, o troco da terra natal ocupava uma posição primordial na consciência pública, né, no Marjar e na terra natal. E aqui também, Urba foi e é central, né? Então, a poesia no Marjar, por exemplo, foi atormentada pelo tropo do lar da terra natal, como era, né? Abraçou dois sentimentos principais, né? Segundo Moser Reis, né? Que é Urba e Hanin. Então, o primeiro deles escreve como um lugar estrangeiro ou solitário no qual alguém se sente estranho, Harib, né? E como se referindo à experiência em si, ao estado de ser alienado, afastado e não pertencente. O segundo, né, Hanin, por sua vez, se define como um anseio, nostalgia ou saudade de um lugar, né? Uma pessoa ou um país. Sendo que, nesse caso, o assunto principal de Hanin é a terra natal. Então, os palestinos, embora uma minoria em comparação com os sírios libaneses no Brasil, também não eram imunes a esse gênero, né? Por muitas décadas antes do Acordo de Oslo, muitos deles compartilhavam a visão de uma grande nação árabe ou pansíria, imaginada como abrangendo a Palestina, né, como um destino moral, que era articulada predominantemente, não exclusivamente, né, como um anseio dos indivíduos de retornar aos lares e menos como um anseio de um povo ou coletividade de retornar a uma terra natal. Então, Jorge Bicharat afirma que entre o último grupo, né, a comparação da terra natal a um amante perdido era um tropo recorrente, em contraste com o que ocorreu dentro do território palestino, onde a poesia e a discussão política se concentravam cada vez mais na vida sob ocupação. O meu trabalho de campo etnográfico na América Latina, Oriente Médio e Europa corrobora a centralidade e a alta aceitação do termo urba, especialmente entre palestinos refugiados, significando literalmente ausência de pátria, ou separação de pátria, banimento e exílio, né? E falando de modo geral, né? Vida longe de casa. Esse termo pode ser aproximado ao termo alemão, por exemplo, Heimweh, né? Heim, lar, weh, dor, né? Ou seja, a dor da falta, né, do lar, com ausência de lar implícita no termo, né, se referindo a Heimat, que significa pátria. E Hurba também evoca sensibilidades e afetos semelhantes aos evocados pela palavra portuguesa saudade, o anseio nostálgico, melancólico por algo ou alguém ausente, né, mas com mais ênfase no lar e talvez na arbitrariedade da ruptura e da separação. Né? Além disso, o termo Hurba aparece no Alcorão várias vezes, cada vez associado ao termo Gharb, que significa ocidente, ou a terra do pôr do sol, né? Devido à raiz árabe, né? Ba-ra, rain, certo? Significa gharib, ou seja, estranho, estrangeiro, né? Assim, Hurba evoca sensibilidades, afecções e disposições que implicam a arbitrariedade na ruptura entre o sujeito e a terra natal, e expressa a experiência do sujeito de habitar no exterior, frequentemente evocando sensibilidades islâmicas e reiterando também a complementaridade entre Palestina, né, entre palestinidade e sensibilidades islâmicas, né, mesmo entre cristãos, na verdade, né, como um destino moral entrelaçado. Então, como eu ilustrei até agora, na prática, a experiência da palestinidade varia muito de acordo com o contexto e assunto. Né? E nem todos os palestinos dispersos pelo mundo têm status oficial de refugiados. Alô? Oi? Alguém está com o microfone aberto? Desculpa. Tá. No entanto, mesmo na América Latina, onde a presença de gerações palestinas há muito tempo estabelecidas e é característica principalmente de uma dispersão para exílio, a natureza do espaço subjuntivo da nação, por definição coletiva, compartilhada e contestada, está intimamente ligada ao tropo do exílio. Assim, mesmo entre os não refugiados, o exílio e o anseio por um retorno à Palestina como um destino moral, não embutidos em noções de sentimentos de palestinidade, independentemente, elas estão embutidos em nações e sentimentos de palestinidade, né? Independentemente das experiências de primeira mão de travessia de fronteira. Então, o exílio possui valor fundamental, não apenas devido à sua dimensão legal e política, mas também porque está enraizado na experiência compartilhada de palestinidade, dada a sua proximidade com a ideia de Hurba. Então, no Líbano, a maioria dos refugiados palestinos não cruza as fronteiras e estados. Em muitos casos,
têm toda a sua existência geograficamente restrita ao Líbano, sem necessariamente se sentirem libaneses. Em alguns campos de refugiados no Líbano, como Ain el-Helwe, por exemplo, eles precisam de cruzar fronteiras, eles passam por checkpoints libaneses, apenas para sair ou entrar no campo. Esses palestinos, portanto, muitas vezes não vivem vidas cosmopolitas, mesmo que estejam inscritos em território estrangeiro. Na Europa, da mesma forma, sua situação reflete imobilidade, pelo menos tanto quanto mobilidade. Nos casos da Áustria e da Dinamarca, a maioria veio do Líbano, pelo menos antes do influxo de refugiados no conflito sírio em 2015, né? Então, apesar de assumir uma cidadania europeia, muitos palestinos, particularmente na Dinamarca, se localizam como sendo claramente distintos de uma nação dinamarquesa, o que implica uma reflexão necessária sobre o transicionalismo e sua ênfase na celebração da hibridez e da mobilidade. Especialmente na Áustria, minha pesquisa indica, então, que muito do que constitui o encontro austro-palestino é coordenado não por palestinos engajados, né, no que eles chamam de a causa palestina, outra Palestina, conceitos polivocais que ressignificam sumud da experiência palestina para se adequar aos imperativos morais europeus de justiça social universal. Ou seja, ao invés de descentralizados, dinâmicos e simétricos, no sentido de que ocorrem igualmente em ambas as direções, né, entre os polos palestinos e anfitrião, esses encontros tendem a ser assimétricos, enraizados no polo anfitrião, ou seja, na Áustria, e não tão dinâmicos quanto, né, Homi Bhabha e Stuart Hall e outros sustentam. Então, já à guisa de conclusão aqui, né, existem outros termos, como hijra, por exemplo, aludindo ao exílio do profeta Muhammad, né, de Meca, que também tem sinônimos simples para migração em geral, né, em árabe, certo? Ou iqtila, ou seja, desenraizamento, usado especialmente para os eventos após 1948, né, ou seja, Nakba, ou manfa, ou seja, de uma raiz que significa, entre outras coisas, negação ou banimento. Mas Ghurba é talvez o termo mais amplamente usado entre os palestinos, especialmente, mas não apenas, entre os refugiados do Oriente Médio, para a Europa e para a América Latina, né, devido ao duplo impacto de seu possível uso técnico e seu apelo afetivo. Em outra ocasião, eu desenvolvi mais essa minha discussão sobre o Ghurba, né, como um complexo emocional, e descrevi como também é frequentemente mobilizado no contexto médico de males como depressão e transtorno de estresse pós-traumático e assim vai, né? Ao mesmo tempo em que enfatiza o estranhamento e o sofrimento causado pelo exílio. Então, enquanto Shatat é o termo oficial para diáspora, enfatizando a distribuição geográfica humana, Urba aponta para uma experiência afetiva de exílio, reconhecendo as próprias experiências dos sujeitos e enquadrando essa dispersão geográfica, certo? Então, ela expressa principalmente sentimentos e emoções relacionados à perda e ao anseio por um lar reunido à terra natal, né? Em outras palavras, onde Shatat enfatiza a mobilidade, Urba enfatiza a imobilidade, ou a intangibilidade de terra natal, o desabrigo e o sofrimento que ele causa. Então, para a maioria dos refugiados palestinos, a Palestina é certamente um destino real. Mas, de forma mais geral, para a vasta maioria dos palestinos, que não são necessariamente refugiados, a Palestina é pelo menos um destino moral, evocando um senso de origem e definindo um centro de gravidade social, como evidenciado nos casos europeus, nos casos que eu apresentei, né, o contexto é vital para as experiências de palestinidade. Mas, embora essas experiências variem muito, a palestinidade é frequentemente percebida como um atributo essencial, imutável e natural. A palestinidade é, portanto, frequentemente fundida com a Palestina enquanto destino moral, um ideal que os palestinos habitam como um lar, mesmo no exílio. Abbas Shiblak observa que alguns acadêmicos palestinos árabes presumiram que o uso do termo diáspora seria uma aceitação implícita da dispersão da comunidade palestina, assumindo que eles não eram mais refugiados, né, arrancados do seu país à força, incapazes de receber permissão para retornar às suas casas. Na formulação de Shiblak, lares, né, e plural que é importante, não é apenas terra natal, mas especialmente entre os refugiados, para quem a violência do deslocamento é inescapável e exige a rearticulação e realocação do lugar dos sujeitos individuais e coletivos, a terra natal tende a mediar amplamente as concepções de lar. Então, como Eric Hobsbawm memoravelmente colocou, né, para imigrantes exilados, a linha entre Heim e Heimat, né, é difusa, né, ou seja, lar e pátria, é bem difusa. Apesar da desapropriação e deslocamento palestinos, hoje existe entre os palestinos um forte sentimento de pertencimento social e um vínculo comunitário entre si, né, reforçado por uma poderosa imagem de uma Palestina original, tornada tangível pela ideia utópica do retorno coletivo, apoiada pela ideia de uma causa palestina que, por sua vez, exige que a Palestina seja um destino moral. Ou seja, a palestinidade, qualquer que seja a sua situação particular, evoca trajetórias complexas de deslocamento e desapropriação associadas ao exílio da terra natal original,
Habitar um lar no exterior, portanto, frequentemente envolve maneiras simbólicas de habitar a Palestina, evidenciadas pela filiação a clubes culturais, participação em eventos sociais e participação política. No exílio ou na diáspora, né, na ausência de um território, o lar existe no espaço subjuntivo de comunidade imaginada como um destino moral. Concepções palestinas e árabes fortalecem ainda mais essa conexão, como o termo Ahl al-Bayt, né, o que significa literalmente, né, pessoas de casa, ou aquelas próximas do sujeito, né, onde a proximidade é determinada por meio do pertencimento ao lar, né, ou como os nomes de muitas das associações de base que trabalham nos campos de refugiados, né, como Beit HaSumud, né, casa ou lar do Sumud, Beit Atfal Jalil, casa dos filhos da Galileia, né, que são lares significativamente coletivos bil ghurba, ou seja, no exílio. Claro, a palestinidade não é o único destino moral possível para os palestinos. Pode-se, entre muitos outros possíveis exemplos, alternadamente, simultaneamente, habitar a ideia de Dar al-Islam ou Dar al-Harb, né? Ou seja, né, uma ideia de, né, no Islã, as terras, né, de paz ou terras da guerra, né? Ou seja, os lugares onde o muçulmano pode se sentir à vontade ou não, né? Como uma bússola moral islâmica que indica o destino do lar, né, e une também a comunidade dos fiéis. No entanto, especialmente entre os refugiados palestinos, a palestinidade é muitas vezes um imperativo moral inescapável a ser afirmado, mesmo quando não por escolha, mas quando imposto pelas circunstâncias. Por isso, então, um lar mais do que outros possíveis espaços subjuntivos, né? Mais com um espaço subjuntivo, portanto, sempre também um destino moral, a palestinidade é frequentemente fortemente politizada. O exílio não evoca uma condição estável permanente, como uma expectativa de que alguém prosperará em um novo lugar, né? Mesmo que apenas temporariamente, mas evoca assim uma trajetória contínua, em última análise, que o levará de volta à terra natal. Como Ghurba expressa para muitos refugiados, o sofrimento é parte dessa trajetória, e a realização é condicionada a esse retorno, geralmente encapsulado, né, no conceito de direito ao retorno, né? Nesse sentido, o lar não é apenas um destino moral, mas também é frequentemente percebido como um impedimento moral para se sentir em casa em outro lugar, no exílio. No caso dos palestinos no Oriente Próximo, né, em geral, e no Líbano mais enfaticamente, isso tem sido frequentemente manifestado pelo princípio de que Taltin, né, ou seja, assumir uma cidadania estrangeira, é diametralmente oposta a buscar o retorno. No entanto, dado o extremo adiamento de uma solução à situação dos refugiados palestinos, sempre que as condições permitem, esses palestinos estão cada vez mais encontrando maneiras de lidar com a vida no exílio, permitindo-se se sentir em casa no exterior. E apesar da centralidade do contexto, a trajetória e a direção, né, a Palestina como destino moral molda significativamente a vida atual dos palestinos em todos os lugares do mundo. Muito obrigado, desculpa pela longa palestra aí, né? Muito obrigado, professor Leonardo, pela excelente e brilhante palestra que compartilhou conosco. Realmente é um oceano de conceitos e de palavras que realmente que a gente conhece de certa forma. No meu caso também, que eu passei também, pelo caso também um pouco do Leonardo, em que vivemos em vários lugares, deslocamos em vários lugares e acabamos também por entender melhor, né, esses conceitos, né, e portanto, como esses conceitos, né, da Ghurba e do Ghurba são pesados, né, para, digamos, uma comunidade que se tenta, digamos, se erguer fora das fronteiras da pátria natal, né. Então, realmente, eu não sei se já existe, digamos, um equivalente em árabe à palestinidade, falastana. Eu estava pensando, eu nunca vi, os nossos pesquisadores não trabalham al falastana. Agora eu criei esse termo falastana. Eu creio que pode significar palestinidade. Eu estava tentando encontrar um termo, digamos, a palestinidade, mas ninguém trabalha a ideia de palestinidade. Realmente é uma contribuição teórica muito
são muito brilhantes realmente, que tenta abarcar e tenta, de certa forma, digamos, apreender, né, digamos, o sofrimento, né, adab al-hijra, né, adab al-hijra, o sofrimento da migração, né. Mas também estava aqui escutando você sobre a ideia do ghurba, mas também temos a palavra ghurub, né? Ghurub é quando, digamos, quando algo, né, quando o sol, né, se põe, né, ghurub. Então, o ghurub tem um significado também como um conceito, né, de algo que já não existe mais, né? Havia, mas não existe, uma ideia de ghurub, né? Então, al-ghurba é digamos, um termo, digamos, para digamos, agarrar, né? Tentar lutar, resistir contra al-ghurba, para não haja o ghurub, né, definitivo, né, o apagamento definitivo, podemos dizer, né. Eu acho que vai nesse sentido, professor Leonardo, né. Então, como vemos, né, realmente um mar de conceitos aqui que o professor Leonardo mostrou aqui, e vou abrir a palavra, digamos, ao debate para as perguntas dos nossos pesquisadores. Quem quiser colocar pergunta, está aqui o professor Leonardo. Por favor. Gente, só para dizer que eu sei que é muito conceito, muita coisa assim, mas basicamente o que interessa é vocês atentarem para certas noções, por exemplo, né? Como que é importante a gente pensar a partir do ponto de vista, inclusive da língua árabe, das experiências desses sujeitos, para você entender a concepção de mundo, inclusive a forma como esses palestinos ou outros árabes fazem política, certo? Então, para mim é essencial isso enquanto antropólogo, né? A gente tem que entender como essas categorias dos nossos interlocutores são pensadas, e por isso que eu falo tanto em grupo. Por exemplo, porque, né, se a gente pensar diáspora e exílio, certo? Vale lembrar que Eduardo Said usa o termo exílio, certo? Mas outros cientistas sociais famosos, importantes, árabes usam a palavra diáspora, né? Por diferentes razões. Mas aqui a gente está pensando nessas coisas. É importante pensar se essas categorias nossas, sociológicas, da ciência política, da antropologia, dão conta de enquadrar a realidade dos sujeitos que a gente está falando. Então, era basicamente isso, mostrar como existe uma experiência diversa de palestinidade entre diversos atores sociais, dependendo do contexto. Palestino no Líbano, palestino na Palestina, palestino no Brasil, palestino vindo do Iraque, palestino não sei de onde. Como é que todos eles se pensam como palestinos? Essa é a minha questão fundamental para vocês entenderem. O que tem nessa ideia de palestinidade aí? Todo mundo reconhece ser palestino e ser diverso também. Tem palestino gay, tem palestino rico, tem palestino pobre, tem palestino não sei o quê. Mas é todo mundo palestino. O que é ser palestino, então? Entendeu? Também não é algo concreto. Muito necessariamente eles vão dizer que é algo concreto, né? Porque a expressão, se você pergunta para um brasileiro, o que é ser brasileiro? Ah, ser brasileiro, eu não vou tentar falar no concreto. Ah, é gostar de samba, é não sei o quê. Mas tem muito brasileiro que não gosta de samba. Ah, tem brasileiro que não come banana, tem brasileiro que não sei o quê. Sabe como é que é? Estou, né, usando aqui esses estereótipos todos para dizer que tem tantas formas de ser brasileiro quanto existem brasileiros no mundo. Só que existem certos tropos, certos temas que marcam certas ideias de brasilidade. No caso dos palestinos, isso é muito mais intenso, porque não tem escapatória. Porque ser palestino não é só uma coisa que você não precisa refletir no ser brasileiro. Se você mora no Brasil, você não precisa refletir o que é ser brasileiro. Agora, se você é palestino, você precisa refletir porque você está sob constante ameaça. As pessoas estão constantemente dizendo: você é palestino, porque você é palestino, eu vou te matar, vou te estuprar, eu vou te tirar da minha terra, você não pode viver aqui, você não tem direito, você não tem cidadania, você não tem isso e aquilo. Então, é a violência, essa violência, né, do exílio palestino e da violência com a qual os palestinos estão submetidos dentro da Palestina hoje, marca a sua experiência de vida de forma como a brasilidade não marca a gente. Então é inescapável essa ideia de palestinidade enquanto violência, enquanto que e uma ideia de um retorno à Palestina idílica, porque você não pode ser palestino hoje na plenitude, viver a plenitude de sua palestinidade, certo? Ou seja, ser palestino hoje é ter que se adequar a viver ou fora da Palestina ou dentro da ocupação israelense. Ou seja, você não, o que é ser palestino originalmente, então? Como é que é ser palestino fora disso? Eles têm que imaginar ser uma Palestina pré-Palestina, pré-criação de Israel.
prévio nos anos 48. Ou seja, a ideia de ser palestino hoje está articulada a um desejo de retorno a uma Palestina idílica, que muitos deles nunca viveram. Tá entendendo? É essa a ideia de subjuntividade que eu estou dizendo. Você habita um destino moral. Essa ideia de que você quer retornar a essa Palestina que, na verdade, você nunca conheceu. É isso, basicamente, trocando em miúdos, entende? Exato. Que fundamenta a prática política deles. Excelente, professor Leonardo, sinceramente, muito bem apontado, como você falou, essa questão da palestinidade, né, como ela é encarada, né, pela maioria, por milhões e milhões que nunca viram conviveram essa Palestina, que não conhecem essa Palestina, que nasceram em Nova York, que nasceram em São Paulo, né, que nasceram em Beirute, etc., no campo de refugiado, né, Jalil, etc. Então, realmente, isso é uma ideia. Também essa palestinidade, digamos, acaba por tornar também, professor Leonardo, digamos, uma categoria quase planetária hoje em dia, né? Quase global, né? Eu penso, essa palestinidade. Todo mundo pensa, para além do palestino, pensa um pouco, tem uma ideia de palestinidade um pouco. O que é Palestina antes de 48, antes da Nakba, como era, como tem que, digamos, resolver esse problema, né? Essa tragédia, esse sofrimento, né? Tudo isso. Eu acho que também está ganhando essa palestinidade, está ganhando dimensões, sobretudo depois do genocídio em Gaza, ganharam dimensões muito planetárias, globais, eu acho, cada vez mais, tal como a palavras, conceitos, né, somode, etc., que estão ganhando, né, no vocabulário internacional, né, realmente. Então, isto também, a fala do professor Leonardo também nos mostra a importância também da língua árabe, como é que utilizar, digamos, os conceitos árabes e tentar construir a partir, né, digamos, as categorias dos conceitos árabes, digamos, a nossa abordagem, a nossa aproximações, né, a approach que nos fazemos, né, do tal assunto, de tal temática, né, só através, digamos, as palavras, digamos, endógenas, né, autóctonas, que podemos apreender, de certa forma, alguns fenómenos, alguns problemas, tal como a ideia do somod, a ideia da ghurba, etc., a ideia da muqawama, etc., etc. Vou passar a palavra a Giovana. Por favor, Giovana. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer ao professor pela presença, agradecer a fala. Quando o professor falou a respeito de identidade, me veio muito forte a obra Orientalismo, né, do Edward Said, porque uma coisa que quando eu comecei a estudar Oriente Médio, é que a gente estuda muito o Oriente Médio como uma unidade só, como se o Oriente Médio fosse uma coisa muito simples, né, não tivesse uma diversidade dentro dos próprios países árabes, né, dos países do norte da África, os países como Líbano, como Palestina, então existe toda uma diferença, e eu acredito que começar pela Palestina, quando a gente vai estudar Oriente Médio, a gente pega essas questões muito mais intensificadas. Então o Edward Said, ele fala dessa criação do outro, né, e principalmente dessa criação do outro a partir da perspectiva do Ocidente, né, que o Ocidente, ele cria a visão do outro oriental, que é o que o Edward Said menciona muito. Então eu fico muito intrigada assim, com essas questões da Palestina, porque essa construção, ela acabou legitimando muitas violações ali no Oriente Médio, que regiam na verdade, interesses ali dos Estados Unidos na Europa, principalmente envolvendo a geopolítica do petróleo, né? E eles não estão preocupados com esse discurso e o quanto esse discurso vai impactar na identidade dessas pessoas, né? O quanto você silencia pessoas do sul global a partir do momento que você cria um discurso ali, que você cria a identidade dessas pessoas, né? Que você cria a imagem do árabe como violento, como uma pessoa que é contrária à democracia, como uma pessoa que mata mulheres, que viola pessoas, enfim, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não é civilizada, que é o oposto do Ocidente, né? Então, você acaba colocando essa carga em cima, e aí existem diversas violações que acontecem no Oriente Médio, inclusive o sionismo, né? Que ele é uma resposta ao antissemitismo, mas ele foi institucionalizado pela Declaração de Balfour, pelo mandato britânico. Então,
é mais essa observação quanto a essa questão da identidade, quando a gente fala da questão da identidade que é construída pelo Ocidente, acaba tendo um reflexo muito intenso no Oriente Médio, e principalmente na Palestina. Obrigado, Giovana. Obrigado, Giovana. Sim, por favor, professora. Giovana, eu concordo com você. Acho que a questão é ainda mais complicada. Eu acabei de escrever um artigo, publiquei um artigo, posso passar para vocês, está só em inglês, infelizmente, né? Por enquanto, pelo menos, depois eu posso pensar em traduzir aí. Mas em que eu falo, basicamente, o argumento principal é a questão que eu lido, porque eu lidei, né, eu morei 9 anos na Áustria e tive que sair de lá justamente porque eu, né, basicamente perdi meu emprego, pelo que eu escrevo em relação a palestinos. Vocês devem ter acompanhado que falar sobre palestinos na Áustria as pessoas nem sabem, né? Mas na Alemanha é impossível, e eu mostro como na Áustria também, para a mesma situação, né? Porque existe uma coisa que eles chamam em alemão de Collective Schuld, ou seja, é culpa coletiva pelo Holocausto, né? E nessa ideia de culpa coletiva, você associa Israel ao sujeito judeu, e o alemão ou o austríaco jamais pode criticar o judeu, porque senão ele vai ser chamado de nazista, entendeu? Então, é uma coisa meio subserviente que existe, uma relação completamente subserviente, de que você pode falar o que você quiser no mundo de fala alemã, em termos de, estou falando de Israel, certo? E de judeus. Jamais alguém vai fazer alguma coisa contra você. Jamais alguém vai levantar um dedo. Porque não é porque eles querem defender os judeus, porque eles querem, né, corrigir o erro que foi o Holocausto. Mas sempre que eles têm medo de ser chamados de nazistas. Entendeu? Então, o meu argumento nesse artigo é basicamente o seguinte, é que existe uma construção de um sujeito europeu novo, como compromisso do pós-guerra na Segunda Guerra Mundial, que é baseado numa ideia de que o ser humano, né, da humanidade como um todo, certo? Ou seja, a humanidade ela é baseada nesse novo compromisso de um sujeito europeu. E esse sujeito europeu é um sujeito que é fundado no seu compromisso com o judaísmo e com Israel, com o sionismo, por conta justamente do Holocausto, entendeu? Então, os países que participaram do Holocausto, né, os grupos que participaram do Holocausto, eles tiveram que, na hora, dizer, não, foi absolutamente errado, a gente deixa para trás agora, a gente não é mais isso. Para construir uma ideia de Europa viável, a gente não pode ser mais isso, e para ser incluído nessa ideia de Europa, os alemães, os austríacos e tal, eles têm que se afastar dessa ideia o máximo possível, entendeu? Enquanto que, sei, França, Inglaterra, né, o eixo que ganhou a guerra, vamos dizer assim, eles construíram parte dessa ideia do seu próprio sucesso, inclusive os Estados Unidos, como justamente tendo defendido os judeus durante o Holocausto. Ou seja, todo o sucesso da Europa, toda a ideia de um cidadão europeu, de uma ideia de humanidade que se constrói também, porque se constrói institucionalmente também, a partir como a Liga das Nações se transforma, a Liga das Nações com mandato para reassentar os judeus, certo? Lembrem disso, vira a ONU. Tá? Então, as próprias instituições sociais que a gente tem, né, internacionais, e assim vai, certo? Que são criadas no pós-guerra, elas são criadas com esse compromisso com o sionismo. Tá entendendo? Não é só interesse de petróleo, sei lá o quê. É uma coisa de pertencimento que você não pode voltar atrás. É uma coisa que, se você agora volta atrás, parece que você quebra essa ideia de humanidade. Ou seja, os palestinos não fazem parte da ideia de humanidade da Europa e do norte global. Você está me entendendo? Os palestinos não cabem aí. Não cabem aí porque eles estão, né, se contrapondo a Israel. Israel é visto como a nação que deve ser sempre protegida em termos desse compacto social que nós temos, inclusive institucional, que é defender o compromisso que a gente teve do pós-guerra, depois do Holocausto. Entende? E eu explico isso nesse artigo, como isso se dá em termos conceituais, morais e éticos e institucionais. Entendeu? Então, assim, eu entendo que petróleo seja parte da coisa, mas não é só isso. É muito mais além disso. Moralmente falando, os alemães jamais, mesmo que deem para ele os Estados Unidos como um todo e toda a produção mundial de petróleo, eles ainda assim não podem dizer que eles são contra Israel, porque isso seria fundamentalmente contra a ideia da nação alemã de hoje. É como o israelense, como o Estado de Israel, jamais vai poder dizer que, olha, a Nakba foi de fato um genocídio e de fato a gente tem que, né,
se redimir, porque isso significa que a própria ideia da independência, entendeu? Israelense é fundada no genocídio que então desconstrói essa ideia completamente. Não é só uma questão de interesse econômico. Isso são questões fundamentais que se baseiam na própria construção dos sujeitos políticos no mundo. Entende? Pelo menos na minha opinião, certo? Então, para mim, geopolítica não explica tudo nesse sentido, né? A não ser que, como geopolítica, você... E aí eu concordo que você coloque os elementos constitutivos morais e éticos fundamentando construções de polis hoje, de grupos políticos hoje, inclusive nações, estados, instituições internacionais, que, né, agem em nome da humanidade, supostamente, como a ONU, né? Como a gente está vendo, é uma coisa absurdamente babaca, né? E já foi, porque se a gente vê que ela foi criada justamente nesse compromisso pós-guerra, né? Ou seja, como é que a ONU, né, vai poder dar conta de falar da humanidade, vai poder dar conta de falar pelo sul global? Se você tem os Estados Unidos e a Rússia e a China, certo? E sabemos que como membros permanentes que podem ter poder de veto e sei lá o quê, a qualquer momento. Quando é que isso vai funcionar? Nunca. A única maneira da ONU funcionar é se apenas a Assembleia Geral da ONU seja a instituição soberana máxima da ONU. Senão não existe como funcionar. Senão não existe humanidade de verdade. Essa humanidade é um construto completamente do norte global, favorável ao norte global, que defende interesses do norte global. Muito bem, professor Leonardo. Uma pergunta, professor Leonardo, como é que vê, digamos, essa última vaga de reconhecimento do Estado da Palestina pelas grandes potências, a França, esses atores, né, professor, que realmente têm a culpa, né, o pecado original, né, do Holocausto na mão, né, e que estão reconhecendo o Estado da Palestina. Como é que isso funciona com a ideia de palestinidade, digamos, como é que dá força à palestinidade, como é que dá, digamos, a ideia de resolver algo, né, que é como, enfim, como os Shatet, por exemplo, né, os milhões que estão na diáspora, né, por exemplo, no exílio, que estão no exílio, né, melhor dito. Como é que vê isso, professor? Dentro dessas categorias, né, teóricas que você constrói. Alô? Alô, professor Leonardo? Oi, estamos escutando de novo? Sim, estamos, professor. Sim. Ok, a minha câmera se desconectou aqui, desculpa por um minuto. Então, olha, para mim, a ideia da solução de dois estados, para mim, é a maior falácia da Terra, certo? A ideia de dois estados, ela simplesmente existe para justificar, né, o próprio modelo do Estado-nação, a possibilidade de instalação do modelo do Estado-nação no mundo todo, certo? E é justamente esse compromisso pós-guerra também, né? Ou seja, a possibilidade de existência de Israel como Estado-nação depende da ideia de dois estados, nesse sentido, certo? Porque, afinal de contas, tem que ter um Estado para os judeus e tem um Estado para quem não é judeu. Afinal de contas, a gente sabe que quem estava ali, né, enfim, você tinha, até o final do século XIX, começo do século XX, você tinha menos de 10% de judeu na região. Quer dizer, como é que isso muda depois de 48 para 80% de judeu? Certo? Ou seja, como é que você justifica a criação de um Estado judaico num território minoritariamente judaico? Certo? Ou seja, é um completo absurdo. Então, mas essa ideia também ela vai justamente nessa ideia de que você tem que criar um Estado judaico para a gente se livrar desses judeus aqui da Europa, afinal de contas, né? Ou seja, com uma retórica de defesa, né? Então, a questão é que não existe solução ética nenhuma, senão um Estado para todo mundo que existe lá nesse momento e para o retorno dos refugiados palestinos. Né? Essa é a única definição, a única solução ética. Se ela é viável ou não, bom, ela é inviável, claro. Agora, a solução de dois Estados é viável? Claro que não. Sobretudo depois do genocídio, né, agora, atual, a Gaza, e da continuada limpeza étnica, certo? De Israel na Cisjordânia,
certo? E desapropriação das casas, assim vai em Jerusalém do Leste, assim vai, assim vem, certo? Ou seja, Israel tem feito da solução de dois estados cada vez mais impossível. Mas então, por que os estados defendem, né, o que é o interesse da Alemanha, França, Estados Unidos, sei lá o quê, Estados Unidos, enfim, outros países, né, não Estados Unidos, mas Inglaterra e tal, de defender a ideia de solução de dois estados? Duas questões aí. Primeiro, isso simplesmente como é que chama? Permite a continuidade da política de limpeza étnica israelense, certo? Porque existe uma ideia de uma justificativa de que você ainda está lutando por dois estados, quando na verdade essa esperança já deveria ter acabado, ou seja, a gente tem que fazer outra coisa disso, não existe mais. E se dois estados não existem, então a gente tem que fazer um estado, né? Então Israel tem que ceder, né, a ideia de que é o estado judaico, certo? Então, ou seja, você tem que manter a ideia de que esses dois estados, para você manter Israel sendo um estado judaico, entendeu? Ao mesmo tempo em que você mantém isso apenas enquanto ideal, mas não como algo que seja de fato obtenível na prática. Porque isso permite a continuidade da violência israelense sobre os palestinos, justamente, certo? Então, quando o francês, o britânico e assim vai, falam, eu voto com dois estados, eu reconheço o Estado palestino agora, isso significa, na vida dos palestinos, lufas, nada. Isso significa, talvez, o reforço da ideia de que a violência vai continuar. Porque esse segundo estado jamais vai ser viável. Jamais vai acontecer. Ou seja, isso reforça a ideia de que essa violência vai continuar. Ao passo que, supostamente, simbolicamente, né, livra esses estados, né, como a França, a Inglaterra, assim vai, a Austrália, de dizer que, bom, são cúmplices dessa violência. Porque, afinal de contas, eles são contra genocídio, estão votando por uma ideia de dois estados. Como se isso bastasse para acabar o genocídio. Como isso bastasse para acabar a violência étnica e a limpeza étnica na Palestina. É claro que não basta. É claro que isso não significa nada. Isso já foi uma demanda da OLP na década de 80, até a década de 80, 90 até, certo? Onde aquilo tinha um certo sentido, vamos dizer assim, em termos de ganho político simbólico, pelo menos. Né? Mas veja que foi sempre Israel que sabotou essa ideia de dois estados, desde o começo. Foi sempre Israel que sabotou todos os acordos de paz. Foi sempre Israel que, quando assina um acordo de paz como Oslo, Madrid, sei lá o que, blá, 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 já volta atrás, assim como né, assina um cessar-fogo agora e continua bombardeando Gaza, matando criança, matando mulher, né, e dizendo que está matando simplesmente terroristas do Hamas, e aí você tem, né, o mundo todo dizendo que, bom, enfim, isso pode. Mas você tem o sul global levantando vozes, supostamente, né, contra isso, e o norte global ainda tentando se manter atrás. Por quê? Porque vale muito a pena você falar que você é contra, mas você deixa acontecer porque no fundo é o que você quer. Né? É como sendo... E aí a Europa está sempre muito feliz que os Estados Unidos, né, levem o peso, que os Estados Unidos falem, não, tudo bem, eu vou carregar essa carroça nas minhas costas, eu vou dizer que eu sou culpado disso tudo, que eu sou responsável por isso, certo? E a Europa pode ficar daí apoiando por debaixo da mesa, sem precisar dizer que apoia. É muito confortável, né? Ao passo que a Alemanha, que a Europa aumenta, por exemplo, né, o intercâmbio econômico, né, a balança comercial econômica, não sei o quê, com Israel durante o genocídio. Então, o que significa na prática você dizer que você assina que existe um território palestino? Nada. Basicamente, é uma atitude covarde, eu digo, inclusive. Obrigado, professor Leonardo, mais uma vez. Não sei se alguém tem mais pergunta, tem alguém que quer fazer pergunta. Está aqui uma pergunta de Gabriel, está dizendo, professor, senhor poderia explicar melhor o favorecimento dado aos refugiados cristãos no Líbano? Pensei no Stuart Hall, na sua leitura sobre as identidades em contextos de deslocamento, são moldadas através do poder e delimitando a ideia de pertencimento ou exclusão, pensando em como essa situação impacta a construção de uma ideia de palestinidade entre cristãos e os demais. Bom, claro, aí vocês têm que lembrar que o Estado libanês é um Estado confessional, ou seja, né, que
houve uma coisa parecida na Holanda, inclusive na Europa, se for para comparar. Tenta ver se posso comparar com Bélgica, vocês que estão aí em ciência política, em relações internacionais, podem querer comparar com isso. Mas no caso libanês, basicamente, né, como um compromisso, bom, assim, para começar do zero, né, o Estado libanês não deveria ter existido, né, foi uma criação francesa, certo? Do pós-guerra, né, baseado numa ideia de que os libaneses queriam controlar o território libanês, ou o Líbano, ou até né, o Oriente Próximo, né, em tentando apoiar, né, os seus clientes maronitas, sobretudo, mas também gregos católicos, e assim vai, né, naquela região. Então, o Líbano é um país que foi criado do nada, né, quebrando a Síria em pedaços, né, ao redor de um território chamado Monte Líbano, certo? Jabal Lubnan, certo? Que não era sustentável economicamente ou politicamente para ser um Estado em si, então eles incorporaram o resto do território. O norte, ao sul, a costa e no oeste, que é um território que não era de maioria cristã de qualquer maneira. E mesmo no Monte Líbano, vocês tinham uma mistura entre, sobretudo, cristãos e drusos, ou seja, também não era um território completamente, né, maronita ou cristão para você justificar a criação de um Estado cristão. Mas o Líbano foi criado enquanto Estado cristão, né? E aí você tem essa ideia de que o presidente do Líbano vai ser sempre um cristão maronita, né? Assim como o grande general do exército libanês vai ser sempre um cristão maronita também, certo? O primeiro-ministro vai ser sempre um líder sunita e o porta-voz do parlamento vai ser sempre um xiita, certo? E os assentos no parlamento vão ser sempre divididos, então, né, com relação a. Era 7 para 6 no passado, 7 para cada 7 cristãos, 6 muçulmanos. Daí isso muda depois do pós-guerra, da Guerra Civil Libanesa, assim vai um pouco, mas continua ainda uma ideia de ideia de que você tem esse entrave aí, né? Essa ideia de que não é uma democracia direta, que é uma democracia então representativa, né? Em volta dessa ideia de confessão, que é uma confessional, a gente chama da ideia de confession francesa, que é basicamente um estado sectário, a gente pode traduzir em português, certo? Então, você tem um influxo de palestinos chegando em 48, 47, 48, sobretudo, depois de 67 está no Líbano, onde a grande maioria dos refugiados é sunita, é muçulmano sunita, né? Então, se você dá cidadania para todo mundo, o que acontece? Você tem os sunitas tomando um poder no país muito maior. Você tem, né, supostamente você tem daí uma redivisão, nesse balanço, né, religioso no Líbano, confessional, ou seja, os sunitas passam a ser uma maioria absurda comparado com os outros, então, ou seja, e você tem que rever toda essa posição. O que acontece? Camille Chamon, que é presidente libanês naquela época, antes da Guerra Civil, o presidente libanês, né, era um Estado, o Líbano era um Estado muito mais presidencialista do que parlamentarista. Hoje em dia, como compromisso da Guerra Civil, né, o primeiro-ministro tem muito mais poderes do que tinha naquela época, certo? Hoje em dia, o primeiro-ministro tem mais poderes do que o presidente, num certo sentido, mas naquela época o presidente tinha muito mais poder. Então, o presidente, que era cristão maronita, resolve dar cidadania só para os cristãos. Por quê? Para ter mais cristão no país, para que os cristãos tenham mais poder no país. Uma coisa absurdamente antidemocrata, uma coisa absurdamente arbitrária, absurdamente não deveria ter sido permitido. Mas foi o que aconteceu. Né? Aí você tem, claro, a Guerra Civil do Líbano estourando, né? E aí você tem todo o Ocidente dizendo que a Guerra Civil do Líbano estoura porque os muçulmanos querem tomar o Líbano, que é o último bastião cristão e secular, sei lá o que, do Oriente Médio. Veja só como os islamistas são terríveis, eles querem tudo. As forças, né, libanesas revolucionárias, né, que começaram a Guerra Civil libanesas, queriam o quê? Democracia direta, o fim do confessionalismo. Você, inclusive, teve grupos, né, vários dos grupos foram os comunistas, socialistas, assim vai, libaneses, ou seja, os grupos seculares, que queriam o fim do Estado confessional. E muitos deles, por exemplo, George Howe, que era o líder do Partido Comunista no Líbano naquela época, eram cristãos. Ou seja, não era também que todos os cristãos estavam contra, né, cristão contra muçulmano, né? Ou seja, era uma coisa de uma injeção ali de política confessional sectária no Líbano naquela época, né? Que é uma coisa que foi muito absurda. Ou seja, e é um choque absurdo, né? Que os palestinos, os refugiados cristãos tenham ganho cidadania e os sunitas não, né? E tem outra coisa, também tem palestino xiita, obviamente, né? Se você imagina que no sul do Líbano a maioria é cristão e xiita,
como é que você passa para a Palestina e você supostamente não tem mais xiita, só tem sunita? O que aconteceu ali, né? Ninguém se pergunta. Eu tenho artigos que eu escrevo sobre isso também, né? Você tem é uma coisa bem complexa, mas a gente pode falar sobre isso outra hora, que não foi a pergunta agora aí, demora muito tempo para falar. Obrigado, professor Leonardo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se não tem mais pergunta, só resta dizer, agradecer mais uma vez ao professor Leonardo Chilchey por essa palestra, esse coração grande de estar conosco aqui 2 horas, longe um pouco da terra, digamos, do Brasil, e, portanto, nesse início do outono, né, um pouco de frio lá na República Checa, né? Então, sabendo também que sua agenda estava muito cheia, etc., agradeço muito, muito, em nome do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, em nome da UFABC, em nome dos pesquisadores que fazem parte do centro, em meu nome, pessoalmente, que eu agradeço imensamente, professor Leonardo, e boa continuação na sua, digamos, essa saga de palestinidade que você está fazendo. Eu tenho que, digamos, escrever algo sobre palestinidade em árabe, né? Como é que é um conceito de falastana, né? Temos que introduzir esse termo da falastana na língua árabe, porque não existe, não é utilizado pelos teóricos árabes, né? Nem palestinos também, não se fala no palestinidade, né? O que é isso de palestinidade. Está bem, professor. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que queria agradecer, na verdade, o convite. Muito obrigado, professor Mohamed Nadir, e a todo mundo que participou. Eu sei que às vezes é complicado, falei muitas coisas difíceis, mas enquanto professor, eu acho assim, vocês têm que saber fazer as perguntas, não necessariamente ter as respostas. Eu espero que eu tenha aberto vários espaços para vocês se questionarem e perguntarem, que agora vocês vão buscar, vocês vão mais atrás, certo? E eu espero que seja a primeira das nossas colaborações aqui, professor, e que a gente, né, abra novos caminhos aí, certo? Certo, Obrigado. professor. Vou viajar daqui a 2 horas de novo agora. Professor. Do Rio de Janeiro também. Mas, enfim, foi muito bacana. Tá joia, pessoal? Fico à disposição aí. Obrigado, professor. Logo. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.